Olá, meus amigos, meu nome é Marco Aurélio de Almeida e eu sou advogado criminalista. Acompanhe a seguir uma atuação no Tribunal do Júri que demandou técnica e expertise, experiência, ser experimentado, pois nesse julgamento a defesa precisou encontrar soluções imediatas para problemas imediatos e urgentes. A problemática girou em torno da juntada de documentos para utilização no plenário do Tribunal do Júri, mais especificamente sobre a regra do artigo 479 do Código de Processo Penal, que, a meu ver, não deveria gerar os problemas que geram por ela. Os documentos e as provas que eu pretendia utilizar naquele julgamento foram juntados com 4 dias úteis de antecedência, e mesmo assim o juízo indeferiu a utilização de documentos imprescindíveis à defesa. Para que não houvesse preclusão e eu pudesse discutir esse cerceamento de defesa numa apelação, por exemplo, eu obedeci ao disposto no artigo 571, inciso 5, do Código de Processo Penal, que determina a arguição de nulidades havidas após a pronúncia, como foi o caso, logo após o início do julgamento e o pregão das partes. Procedi à arguição e o juízo manteve a decisão que proibiu a utilização dos documentos juntados tempestivamente, dentro do prazo legal. Bom, naquele momento eu estava impedido de utilizar uma prova essencial e que for inserida no processo respeitando as regras procedimentais, o que fatalmente inviabilizaria a boa defesa que a pessoa sob julgamento necessitava e merecia. E eu não poderia admitir que aquele que confiou a mim uma defesa decente fosse julgado sem a utilização daquela prova. Então não encontrei outra solução senão comunicar ao juízo que a defesa não participaria do julgamento, que a defesa se retiraria do plenário. E para minha grata surpresa e felicidade, meus amigos, enquanto eu explicava as razões pelas quais deixaria o plenário, o acusador passou a concordar com a utilização dos documentos, o que foi de imediato deferido pelo juízo e o julgamento pôde ser realizado sem que a defesa restasse cerceada neste ponto. Confira a íntegra das manifestações. A primeira sobre a juntada dentro do prazo estipulado pelo artigo 479 e a segunda sobre o abandono de plenário. O vídeo é um pouco longo, de fato, mas a título informativo e de aprendizado vale a pena de ser assistido. Excelência, tendo em vista a instalada a sessão e apregoada essas partes, eu preciso fazer um requerimento, tendo em vista o artigo 571 do Código de Processo Penal, que é relativo à nulidade para não ter perigo de preclusão. Obrigado, excelência. A arguição de nulidade diz respeito ao julgamento que está sendo realizado hoje, no dia 14 de março de 2024, numa quinta-feira. Isso porque, excelência, verifica-se nos autos que, na sexta-feira, dia 8, por meio do sequencial 506, a defesa juntou alguns documentos, algumas provas para serem utilizadas no plenário, hoje, isso na sexta-feira, dia 8. A intimação ao Ministério Público para que tomasse ciência foi realizada na segunda-feira, dia 11, por meio do sequencial 507. A manifestação do parquê se deu na quarta-feira, dia 13, sequencial 509. E a decisão do juízo na quarta-feira, dia 13, no sequencial 513. O fundamento da decisão é que a juntada se deu dentro do tríduo legal do artigo 479, entretanto, não houve o respeito ao prazo com relação à ciência da parte contrária. Verificando até a decisão, excelência, do juízo, o julgamento citado não corresponde ao processo penal. Acredito ter havido um erro material quando foram digitar o número do julgamento. Se for o julgamento, que imagino, do STJ, tratando da matéria, ele não é unânime e não é vinculante, havendo votos divergentes, inclusive. Nesse sentido, com relação à contagem de prazo do artigo 479, que ele é sui generis, ele é diferente, feito ao contrário, nós teríamos mais ou menos vendo o calendário de ponta cabeça. Na regra de contagem de prazo do Código de Processo Penal, exclui-se o primeiro dia e inclui o segundo. Então, se a intimação fosse hoje,
para que a defesa se manifestasse sobre qualquer coisa no prazo de 3 dias, nós teremos que excluir a quinta-feira e incluir os dias do prazo. No caso, seria quinta, quarta, terça e segunda-feira venceria o prazo. Isso indica, Excelência, que a intimação do Ministério Público para a ciência se deu dentro do prazo do tríduo legal, que terminaria na segunda-feira. E o Ministério Público somente se manifestou no dia 13. Isso demonstra também que a defesa juntou os seus documentos, as suas provas, num prazo além daquele determinado pelo artigo 479, justamente para possibilitar a ciência da parte contrária com relação aos documentos a serem utilizados. E tendo a defesa cumprido os requisitos legais, tendo juntado dentro do prazo determinado pelo Código, acreditamos que a defesa não pode ser prejudicada com a não utilização desses documentos em plenário, porque são provas de suma importância para que os jurados compreendam a dinâmica dos fatos e todo o contexto em que os fatos ocorreram antes, durante e depois do dia do fato especificamente. Então, Excelência, tendo em vista que a defesa cumpriu os requisitos legais e que o Ministério Público foi intimado para ter ciência desses documentos também dentro do tríduo legal, a defesa requer, primeiro, a reconsideração dessa decisão sequencial 509, que indeferiu a utilização desses documentos, permitindo que a defesa os maneje em plenário, porque são importantes, foram juntados dentro do prazo legal, foi possibilitado ciência à parte contrária dentro do prazo legal, e a parte só viu a intimação posteriormente, por não sei por qual razão, então a defesa requer que seja utilizado em plenário esses documentos. Caso o juízo assim não decida, mantenha a decisão pelos próprios fundamentos que constam no sequencial 509, a defesa infelizmente requer a redesignação do julgamento, porque é a solução apontada, inclusive, por Guilherme de Souza Nutti, no seu livro, no seu Manual de Tribunal do Júri, na página 241. Ele diz o seguinte: sentindo-se prejudicada, a parte que o juntou a destempo, mas o considerava relevante, pedirá a palavra para requerer o adiamento da sessão. Nesse caso, de hoje, inclusive, foi juntado dentro do prazo legal. Então, caso o juízo mantenha a decisão indeferindo a utilização dos documentos dessas provas em plenário, eu requeiro a redesignação do julgamento para que não haja nenhuma nulidade. E, em se falando em nulidade, o Ministério Público não apontou qualquer prejuízo à acusação quando da ciência que tomou nos autos. Então, por essas razões, Excelência, eu requeiro inicialmente o deferimento da utilização desses documentos e, caso não seja deferido, a redesignação do julgamento. É assim que a defesa requer. Obrigado. Só um pequeno complemento que eu não mencionei, é que por conta da interpretação mesmo da reforma de 2008, doutor, que a antiga redação do artigo 475, ele falava em a permissão da exibição dos julgamentos, ela deveria ser feita quando houvesse comunicação à parte contrária com antecedência mínima de 3 dias úteis. A nova redação do artigo 479, com a reforma, ele muda essa disposição do texto e fala que a antecedência mínima é da juntada do documento. Então já houve essa alteração semântica na reforma de 2008 para não haver dúvidas do que se tratava, se era da juntada ou da ciência à parte contrária. É só esse complemento que eu gostaria de realizar. Tá. Excelência, tendo em vista a decisão de Vossa Excelência, compreendo os fundamentos e, como bem disse o doutor, sendo positivo ou negativo, a gente acata e toma as medidas que a gente achar cabíveis aqui durante o julgamento para eventual recurso. Enfim, a próxima questão que tenho a realizar é derivada dessa. Como houve o indeferimento tanto da redesignação da sessão quanto da utilização, e em respeito à decisão de sequencial 513, que já determinou a exclusão dessa prova dos autos, eu não vou mencioná-la, que poderia acabar contaminando o julgamento. Mas ela realmente é imprescindível à defesa, porque eu não vou mencionar sobre o que se trata exatamente, porque, como eu disse, já está determinado que seja riscada do processo, mas a defesa entende que ela é imprescindível para que nós possamos trabalhar e bem explicar o caso. Então, Excelência, tendo em vista que não é possível que a defesa utilize uma prova tão importante que não vai haver a redesignação do julgamento, com tristeza, plangente e pungente que, pela primeira vez, eu vou ter que informar o juiz que a defesa não vai participar do julgamento. Estou ciente do artigo 265 do Código de Processo Penal,
que determina, entre outras coisas, a comunicação ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, para que avalie a minha conduta. Estou à disposição para ser julgado pelo Conselho da OAB, mas a defesa entende que não é possível realizar o julgamento, não seria justo com aquele que confiou a mim, a sua história, a sua defesa, que o julgamento fosse realizado sem essa prova tão importante para que a verdade fosse esclarecida. Então, assim, realmente, com dor no coração, porque só ponderando, doutor, eu compreendo as razões do senhor e eu não me importaria em responder no Conselho de Ética e Disciplina, porque o que me importa realmente é efetivar a defesa daquele que confiou a mim nisso. Eu não poderia, e para mim seria uma mácula muito pior na minha carreira, ter concordado que alguém que confiou em mim para defendê-lo fosse julgado de uma maneira que a gente não acha justa. É por isso a ponderação. Esse documento, se o senhor concordar, nós entendemos importantíssimo para ser utilizado. Queremos que seja realizado o julgamento, porque assim como a vítima, as testemunhas, o também quer uma resposta. Ele não aguenta mais esse sofrimento de ser julgado, de passar pelo tribunal do júri já pela segunda vez. Então, excelência, caso o doutor realmente concorde com isso, a defesa abre mão de qualquer requerimento, porque vai ter sido deferido a utilização dos documentos, não precisa nem constar em atas, caso aconteça dessa maneira, e a gente pode proceder ao julgamento.